Olá, eu sou Gustavo Carriconde, bem-vindos ao Brudercast aqui no Clube Itaú. E a minha expectativa hoje é que você saia daqui entrando na mente do seu cliente, da sua persona. Eu sou Eduardo Nunes e a minha expectativa hoje é que você não caia nos principais erros dos empreendedores ao escolher nicho, subnicho e persona. Vamos falar um pouquinho disso? Eu sei que você tem uma ilustração muito boa sobre um quadro na parede, é isso? É uma pequena história, que todo mundo vai entender, talvez muitas pessoas já passaram por isso. Imagina quando você recebe, ou vem um quadro de presente ou compra um quadro. Algumas vezes ele não fica lá na parede encostado. Sim. Qual é a dificuldade aí? Como é que eu vou colocar o quadro na parede? Tem Então, muitas maneiras diferentes. Exatamente. Quais são algumas delas? Uma furadeira, um martelo, um prego, Uma fita dupla face. uma fita dupla face, enfim. Só que a proposta hoje é você entender que as pessoas não compram a furadeira, a fita dupla face. Elas não compram o prego e o martelo. Elas compram o resultado final, que é o quadro na parede. E Exato. como o quadro vai parar na parede, pouco importa. Pra Na pessoa verdade, ali. esse é o desafio das startups. Conseguiu colocar o quadro na parede da pessoa da forma mais eficiente, mais conveniente, mais rápida, com um custo mais baixo. E são isso que as boas startups fazem. Exato. E para isso é crucial uma boa definição de nicho, de princípio, de pontapé, e logo em seguida de subnicho e de persona. Porque a persona que vai definir como que ela quer, se ela quer a furadeira, se ela quer a fita, se ela quer o parafuso, mas a persona é o último ponto. São coisas que muito empreendedor acaba errando no começo, né? A gente já viu isso várias vezes, do pessoal tentar definir direto a persona que vai comprar dela ou que está envolvido no processo, mas ela não definiu as etapas anteriores. Então eu acho que a primeira etapa, com certeza, para você começar é definir um nicho. Como é que você define um bom nicho, Gustavo? Como é que seria? Então vamos conceituações básicas, né? Então recapitulando, hoje a gente vai falar sobre nicho, subnicho, definição da persona, que é quem habita aquele nicho ou subnicho, e um nicho, subnicho pode ter várias personas. Exato. E finalmente a gente usa essas duas coisas para chegar na historinha do quadro na parede. Perfeito. Porque se o quadro não for colocado de uma forma eficiente na parede, o que o empreendedor da startup ele pode fazer? Ele pode ir buscar um outro subnicho, um outro nicho, ou uma outra persona. Exato. Então, nicho é o local macro de atuação. Vou dar um exemplo, nicho da saúde. Só que, puxa, eu quero dar uma startup do nicho da saúde. Igual a galera da saúde. É muito vago, concorda? Sim. Vai dar muito trabalho. É um lago muito grande para você nadar. Ninguém vai conseguir resolver todos os problemas da saúde. É impossível, humanamente impossível. E a gente começa a entrar mais nesse nicho para definir um subnicho. O subnicho aí vem quando a gente Escolhendo um micro-universo. Exato. Escolhendo um micro-universo que muitas vezes, para você já sair de cara com um subnicho bacana, você já escolhe algo que você já tem afinidade, o que você já conhece, que você já trabalhou com. Então, por exemplo, nicho da saúde, alguém já pode ter trabalhado, por exemplo, com nutrição. Então, já dá no Nutrição e saúde. Mas pode ser telemedicina. Boa. Pode ser prontuários eletrônicos médicos. Pode ser emagrecimento, que está relacionado com nutrição, mas não Exato. Exercícios, é saúde. Então a gente vai descendo, Meditação. vai afunilando mais. Para definir subnichos, a gente tem um presente para você que está ouvindo agora. Na descrição desse podcast, né, no meio de canal, no canal que você tá, você vai conseguir achar um prompt, uma maneira de você interagir com uma IA para definir subnichos de acordo com o nicho que você escolheu. É um prompt que a gente preparou com muito carinho para você. Sobre o subnicho, qual que seria uma... Vamos dar mais exemplo pro pessoal. Uma boa definição de um subnicho. Olha, eu tenho um nicho, área da saúde, subnicho. A gente pode envolver alguns elementos para fazer essa definição, não pode? Claro. Área da saúde. Então eu tô falando de nutrição, por exemplo, ou de outros temas que você trouxe. Então, ó, eu trabalho, o meu subnicho é nutrição para... evita sempre, pessoal, de colocar a pessoa ou a persona que está imaginando na definição do seu subnicho. Então é nutrição para emagrecimento, é nutrição para... a gente pode pensar em muitos exemplos, mas uma coisa que é muito importante na distinção é de você nunca colocar a persona no meio do seu subnicho. Não mistura essas duas coisas, porque senão vai ser difícil de você desvincular. Até para matérias de teste ou de entrevista, é bom estar bem separadinho isso. Sim, e a próxima etapa, naturalmente, é então começar a idealizar, a pensar no seu cliente, tentar entrar na mente dele, pensar como ele se parece, né? Eu acho que tem muitos empreendedores e até iniciantes que que pedem muito tempo focando exatamente na descrição da persona, qual a idade, os dados demográficos.
Que é importante sim, mas nesse momento de ideação é uma hipótese. Exato. Então, Exato. não se preocupe em querer acertar. Acho que essa é a grande dica. Coloca no papel. E hoje em dia, com as IAs, né, os nossos bros aqui do Brothercast, os agentes, essa parte, Eduardo, que eu acho que a IA, ela ajuda o empreendedor a ter ideias, a gerar aquela quantidade para que Sair daquele papel em branco, né? no segundo momento o humano entre e filtre por qualidade. Tem design thinking, existe essa premissa. Num primeiro momento a gente não pode focar em qualidade, que é aí que vão vir as grandes ideias. Eu acho que é uma grande ilusão achar que, puxa, a primeira ideia da primeira persona que eu vou idealizar já é aquela final que vai acertar o meu negócio. Não é. Então, pensa como um design thinker. Gera volume, gera quantidade de ideias, brainstorm, e aí que entram as IAs. Então, subnicho da saúde, quem pode usar um aplicativo Tá vendo quando a gente nicha para o aplicativo de telemedicina, eu já quase tô focando que quem vai usar é um paciente. Sim. Ou talvez pode ser um médico também. Pode dependendo do aplicativo. O próprio hospital pode ter contratado, pode ser um B2B. Pode... O hospital. Então, pega aqui o subnicho e vê quem é que gravita em torno daquele subnicho já considerando a solução. Que é um aplicativo, tudo bem, é uma hipótese, pode mudar depois, sim. Mas já vai te direcionar para pensar quais são as pessoas que vão poder utilizar aquele serviço. Exato. E lista várias pessoas. Tem que ter uma só? É mais eficiente, mas é muito raro ter uma pessoa só e pode começar com diversas... Até para matéria de teste também, né? Se depois a pessoa vai fazer o processo de entrevista com as pessoas, o processo de conhecer a fundo o usuário, a dor dele, qual que é o problema, o quadro que ele quer colocar na parede, esse processo, ele é tão rico que você vai descobrir mais envolvidos, né? Mais elementos estão gravitando esse subnicho e você pode ter novas ideias, você pode pivotar, como a gente chama, né? Você pode mudar a ideia do seu negócio, você também pode acabar descobrindo, a persona ideal para trabalhar não é essa daqui. A persona ideal é uma outra. Então, ter uma lista, né? Ter um cardápio de personas que você imagina, que você hipotetiza que podem estar envolvidas, vai te ajudar a fazer pesquisas mais profundas e descobrir mais rápido como que você pode ajudar ou como é que você pode desenvolver o seu negócio em cima desse tema. Legal. Definição de persona não é uma ciência nova, já tem muito conteúdo aí, tenho certeza que todo mundo vai achar mapas de personas e dicas, ideias de como definir a pessoa. Tem muitos canvas que a gente pode até compartilhar também. Vamos colocar prompts aqui, mas basicamente todas vão ter uma parte demográfica, que é o gênero, o sexo, a idade, sim, local, geográfico, para alguns modelos de negócios é importante. E esses dados demográficos vão te ajudar, por exemplo, a criar campanhas para essas pessoas, para atingir aquele público e não mostrar seus anúncios, se a sua estratégia for por anúncio, não mostrar os anúncios para quem não faz parte daqueles dados demográficos. Depois os dados psicográficos que falam sobre o emocional da persona. Tão importante quanto. Aí a gente começa a mapear a dor que esse possível aplicativo ou que a startup resolve, que já é o próximo passo, o quadro na parede. Então a gente entra primeiro na mente da persona e tenta pensar como ela. A grande dica aí de livros, desde Startup Enxuta, Eric Ries, existe um livro muito bom que chama O Teste da Mamãe, que ajuda os empreendedores a conversar com a persona. Ele vai te dizer, por exemplo, que não vale a pena você fazer a pergunta sobre esse é o meu aplicativo, você compraria? Quanto pagaria? Não, a persona ela não vai saber responder. E se ela responder, ela vai estar enviesada. Ela não vai conseguir responder no momento futuro que ela vai tomar a decisão de compra, ela vai dar uma opinião qualquer. Então a pergunta para a persona qual é a sua dor? Quais são as suas dificuldades que você enfrenta a respeito desse assunto? Melhor até do que perguntar, é bacana você observar. Posso te ver, se for o caso, por exemplo, tô pensando em algo para a área jurídica. Eu sentando do lado de um advogado, posso te ver trabalhando hoje? Posso acompanhar essa rotina? Se for um colega teu, um chegado, um parceiro, ele vai achar só esquisito que o pessoal acompanhando meu dia aqui, mas você vai descobrindo a nuance do trabalho dele. Às vezes você vê e fala, nossa, você passa 3 horas fazendo essa rotina aqui, ou você passa esse estresse todo acessando esse sistema, ou você vai descobrindo quais são as dores sem a pessoa falar. Porque às vezes uma coisa... as dores mais latentes, elas estão escancaradas na rotina da pessoa. Tá muito na cara. Isso aqui, se alguém resolver pra mim, eu pagaria caro pra resolver. O meu chefe adoraria que alguém resolvesse isso. Pra eu não ter esse desgaste.
Então, acompanhar a pessoa, uma coisa que é contra-intuitiva, mas eu já fiz isso várias vezes, quando em outros negócios, nossa primeira intenção, quando a gente vai validar ou vai fazer uma pesquisa para descobrir os interesses, as dores da pessoa, aí você vai lá, você já deve ter feito isso, você monta um formulário no Google ou um formulário, sei lá, Microsoft, você coloca todas as perguntas, você enviesa todas as perguntas para a resposta que você quer receber, você fala, qual que é o seu principal problema fazendo XYZ? A pessoa fala, ué, eu nem sabia que eu tinha esse problema, eu vou escrever aqui. Então você acaba enviesando a sua pesquisa. Fora que ninguém gosta de responder formulário, Total. a porcentagem de resposta é baixa, e aí a qualidade das respostas, será que a gente deve confiar 100% em tudo que vem na resposta de formulário? Exato, é muito melhor você aproveitar uma experiência qualitativa, rica, de estar ali do lado da pessoa, de conhecer, de esmiuçar. Sim. E também tem um livro muito bacana, é o Hipercrescimento, do Aaron Roth. Tem um capítulo inteiro sobre definição de nicho. Muito bom. As definições de nicho, quando eu vou fazer, eu sempre acesso por lá. Eu sempre olho ali, eu revisito essa página, e tem um teste muito importante. Na verdade, não é só um teste. É mandatório dentro do livro. Você vai ter que fazer 20 entrevistas qualitativas com o seu potencial cliente, a pessoa que Observações, né? Exato, você vai ter que observar, entender. Entrevista que eu falo você está com a pessoa, né? Compartilhar com a pessoa o ambiente, o momento que você está tentando resolver alguma coisa. Olha como é que está conectado, então, nicho, subnicho. Vamos supor que eu tenho uma ideia de um aplicativo para fazer exercícios. Qual é o nicho? É saúde, exercícios, subnicho. Isso já me dá uma ideia de onde é que eu vou me posicionar. Completamente. Até algumas vezes fisicamente. Onde é que você iria se posicionar para investigar sobre um subnicho de exercícios? Academia. Vai numa academia. Exato. Vai lá no parque. Vai observar as pessoas que estão, quais são as dificuldades que elas enfrentam. Agora, e observa mesmo, se coloca numa situação de ingenuidade. Assim como uma criança observa o mundo, o empreendedor, os que têm mais sucesso, eles conseguem ter essa tranquilidade para se permitir ter um espaço de tempo até para observar, sem querer pular direto para a conclusão. Então vai lá, observa como é que as pessoas elas acompanham os seus podcasts favoritos com fones. Observa se o fio atrapalha muito. E possivelmente alguém teve a ideia, observando isso, de ter o fone sem fio. Tem um caso muito bacana de observação que eu acompanhei, inclusive. Tinha um colega que estava desenvolvendo um negócio para a área de pedido, sabe? Menu de pedido no restaurante. Você vai no restaurante, vai fazer seu pedido e tem aquele cardápio digital, etc. Ele criou uma solução em que a pessoa podia fazer o pedido pelo celular, via web e tudo mais, não precisava de aplicativo, não tinha aquela questão de menu no QR Code, aí você tem que ir lá chamar a pessoa, não tinha tablet, era tudo pessoal ali na hora. Ele tentou fazer tração nesse negócio, mas... E era gratuito, tanto para o restaurante quanto para a pessoa que estava usando. Era tudo gratuito na versão inicial do sistema. Só que ele não observou. Ele simplesmente desenvolveu e falou, não, as pessoas vão lá fazer o pedido e vai estar tudo certo. Depois que ele passou um dia inteiro sentado numa mesa, ou, inclusive, ele falou que ele foi garçom por um dia inteiro. Ele, trabalhava com tecnologia, uma coisa nada a ver. Ele falou, não, eu vou entender realmente. Ele sentou, no dia que ele trabalhou como garçom, ele entendeu por que as pessoas não estavam fazendo pedido pelo aplicativo. E é porque tinha um cadastro. A pessoa não queria se cadastrar para pedir um chopp. Você quer um café, um chopp. Ela não quer fazer um cadastro. Então, foi só estando na pele, estando na situação, observando na prática, que você descobre essas coisas. E aí ele pivotou, mudou a proposta, a ideia e tudo mais, e hoje o aplicativo de menu de pedidos dele de lanche. Algumas vezes uma pequena fricção, que seja, ela impossibilita que o quadro seja instalado na parede. Exato. Algumas vezes a persona, o público-alvo, ele não vai querer solucionar o problema, ele vai conviver com a inconveniência por causa da inconveniência da implementar uma mudança nova aqui com uma fricção que ele não conhece, como por exemplo, puxa, é legal fazer um aplicativo para pedir chopp, mas já que tem que fazer o cadastro mesmo, eu prefiro passar pelo trabalho e esperar e chamar o tem aquele problema de conta. Isso, os empreendedores acham, nossa, o mercado está contra mim, meus investidores não me ajudam, tudo dá errado na minha vida. Não, gente, não é assim que fosse. É comportamento. O mundo não nasceu para te destruir os teus planos empreendedores. É comportamento humano. Os dados ali, é a forma como as pessoas
priorizam seus processos de tomada de decisão e elas sempre vão priorizar de acordo com os interesses delas. Total. Elas nunca vão... Quer dizer, os mais próximos, os familiares, tudo bem, eles podem adotar isso, um grande erro. Os early adopters, eles têm uma predisposição maior de adotar a solução. Então, no seu ciclo startup, de convivência ali, são seus amigos. mas você não pode assumir, como empreendedor, que o mercado também vai agir dessa forma. O mercado real é o que vem depois dos early adopters, da curva de adoção. É o abismo, é o que está depois do abismo, que são as grandes maiorias. Os early adopters são pequenos. Então, as startups começam assim com early adopters para dar aquele empurrãozinho inicial, que vão ter de repente, uma paciência lá para preencher um cadastro. Exato. Mas o grande erro é achar que todo mundo vai se comportar dessa forma. Exato. Então, conhecer nicho sobre nicho, entrar na mente da sua persona vai fazer com que você evite esses erros. Tem uma coisa de hipóteses antes deles acontecerem. que é super contraintuitiva também. Às vezes a gente vê filme, documentário, principalmente os filmes mais, vamos chamar, emocionantes sobre empreendedorismo, etc. Tem o filme... Românticos. Os romantizados. Tem uma coisa que é super contraintuitiva e é só na prática que a gente descobre que não deveria ser assim. É que quem produz o filme não sabe realmente, né? Não é um empreendedor. É um produtor, etc. E tá tudo certo. Até pra colocar no formato de Hollywood, mas interessante. Mas uma coisa que é muito importante, por exemplo, aquele filme A Rede Social, do Zuckerberg, enfim, como começou o Facebook. Se você já assistiu, você deve estar lembrado que, principalmente em algumas cenas de desenvolvimento do Facebook, quando ele estava construindo o sistema, como que eles retratavam o empreendedor, né, o Mark? Um cara sozinho no quarto, digitando no computador sozinho ali, montando o sistema dele, fazendo ali. Fica romântico, fica interessante. Nossa, o cara é um gênio, né? Fez sozinho lá. Mas não foi nada daquilo. Ele fez mais pesquisa do que código. Ele estava perto das pessoas que iam usar o sistema naquela época internamente na universidade. Então, ele não ficava daquele jeito ali sozinho, compenetrado, digitando. Não, ele ia a campo. Ele ia lá, conversava, via. Usa isso aqui. Ele não enviesava. Usa isso aqui, deixa eu ver como é que você usa. Ele clicou ali, ele fez aqui. Daí ele voltava e ajustava. Mas esse mito de que você vai conseguir montar na sua garagem sozinho uma coisa de secreta, uma coisa só contigo, soltar pro mundo e ser um sucesso, isso não existe. Então vamos lá, vamos passar então pro quadro na parede, a furadeira, que a gente já falou bastante, só para finalizar esse episódio, e entregando para você a nossa proposta inicial, que é te mostrar essa jornada inicial. Então, nicho, subnicho, persona, necessário para você entender a solução que entrega. Então, e a solução, ela não é mais importante, o mais importante é o problema. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Quadro na parede é o problema resolvido. É literalmente a pintura do problema resolvido. Então, quem chama um Uber, o que quer? Por exemplo, quer conveniência, quer deslocamento, quer segurança, possibilidade de escolha. Se houvesse uma outra forma de ter isso, esse transporte, com essa conveniência, o Uber certamente ele teria ou que pivotar uma outra startup, tomaria o seu espaço, a sua lacuna, porque as pessoas querem realmente, as grandes massas, poucos querem andar no automóvel. Quem é que quer andar no automóvel se houver uma outra forma de transporte? E é assim com tudo. Todos os grandes aplicativos, as grandes plataformas, as startups mais inovadoras e as mais eficientes, as que conseguem escalar mais rápido e conseguem ter mais atenção, enfim, traz mais sucesso aí e prosperidade para a jornada dos empreendedores, eles encontram essa solução de uma forma superior e rápido. Então, e mergulhando na mente do seu usuário. E essa questão toda que a gente tem falado desde o início da conversa, sobre definir bem o nicho, o subnicho, daí a gente consegue ir para a persona, é uma trilha, é um processo, é uma metodologia. Como é que você vai resolver um problema de verdade? Como é que você vai ter um negócio próspero? Seguindo esse caminho. Simples assim. Posso estar sendo romântico agora falando simples assim, mas não tem como você fugir. Você tem que passar, tem que escolher o nicho, de acordo com a sua habilidade, ou expertise, ou experiência, ou vontade mesmo. Depois você escolhe o subnicho, testa. Para cada subnicho, ou pro subnicho que você descobriu, vai lá, cria as personas, entrevista, seja perto. Depois você vai descobrindo que você vai num processo interativo até descobrir a melhor solução para aquela persona, para aquele nicho. Então, o empreendedor é pago pelos problemas que resolve. Exato. Ele não é pago pelo aplicativo que ele cria ou por qualquer outra coisa. Se ele está resolvendo o problema, ele está construindo o equity no seu negócio. Exato. Resolver o problema é o grande
mal do século aí, talvez uma das profissões que nunca serão substituídas por IA e qualquer outra tecnologia. Totalmente. A profissão de solucionar problemas, criar inovação. Isso tem que criar inovação. Exato. Solucionar problemas e resolver desafios que outros seres humanos têm nas suas jornadas. Cada um no seu nicho, cada um no seu subnicho. O empreendedor ele é pago para encontrar esses grandes problemas e trazer uma solução tecnológica. Por isso que IA, robótica, machine learning, plataformas, não é a solução, não Ele é um caminho, né? não é uma ferramenta para a construção da solução. Exato. Então, e a gente é muito entusiasta. O Gustavo aqui, demais. Eu disparado também. Entusiasta de tecnologia, mas ele conhece o valor de uma boa solução. Então, dá para resolver com Excel. Tem outro padrão que eu lembrei agora que é muito importante mencionar, que é aquele típico estereótipo do empreendedor muito técnico, muito bom no que ele faz, geralmente um desenvolvedor que é muito especialista, por exemplo, em IA. E aí, puxa, eu tenho que achar alguma solução com IA. Isso é um viés que pode causar alguns problemas. Tem nome. Sabe que tem nome? Metodologia? Chama SISP. Solution in Search for a Problem. É uma solução é uma furadeira procurando uma parede. Não, é o sistema duplo, a solução em busca de um problema. Isso, exato. Então, por que esse padrão é perigoso? Porque ele te fecha o teu campo de visão. Até eu vou citar aqui um nome que possivelmente muitas pessoas conhecem, o Joel Kepler. Ele escreveu um livro muito recente chamado Ponto Cego. Então, tentar usar uma solução, uma tecnologia e encontrar um problema para encaixar naquela solução pode te colocar num ponto cego. Sim. Onde você vai... Você limita, né? Você limita outras possibilidades e vai se realizar muito. E é muito ineficiente construir um negócio assim. Então. Porque no final das contas, lá na ponta, depois que a solução estiver pronta, quem vai pagar? Quem quer o quadro na parede. Não é o especialista que quis criar uma coisa. Exatamente. E aí o negócio lá na frente ele vai entrar num gargalo que ele não vai conseguir prosperar. Total. Gustavo, o que você acha de a gente deixar uma... Se a pessoa que tá ouvindo, se você que tá ouvindo agora, tiver que sair daqui com uma coisa, um conceito bem definido e falar, o podcast de hoje rendeu. Até porque você vai ter auxílio dos prompts que a gente vai colocar aqui no material, nesse conteúdo. Então, se uma coisa você entendeu hoje, na perspectiva do Gustavo, seria... Tá, dos prompts, só um parênteses, vai ter prompts que você vai colocar a sua palavra-chave do nicho ou subnicho, e ele vai gerar o teu nicho, subnicho, vai gerar a persona derivada, são prompts super sofisticados que a gente trabalhou aqui, e vai gerar o quadro na parede. Então, a dica, né, que eu dou é se familiarize com essas ferramentas que a gente compartilhou aqui e utilize no seu dia a dia, porque nunca se sabe quando é que você vai estar na próxima vez em um restaurante observando um problema. Uma grande dica também é supermercados, lojas, shopping centers, onde há circulação de pessoas e a gente consegue visualmente visualizar pessoas em situação de desafio. Sabe aquela chave automática que abre o automóvel por proximidade? Sim. Quando você aproxima, os engenheiros que inventaram essa chave, eles observaram mães chegando no automóvel e tendo que procurar a chave. Sim. Foi literalmente a partir de uma observação que eu falo sobre isso aí. De uma pessoa passando por uma dificuldade e o engenheiro tendo mais ou menos uma noção de engenharia, de como solucionar aquele problema, ele teve a grande ideia. Então a dica, se exponha a situações onde pessoas estão em dificuldade. Exato. Então, ao contrário da nossa intuição, que é se afastar de problemas, aproxime-se de problemas. Eu acho que essa é a minha grande dica. Total. E com o que a gente falou aqui, desenvolva um modelo mental para conseguir olhar aquele problema sob a ótica de como é que eu posso fazer para solucionar o problema. Sim. E não se vitimizar e reclamar o tempo todo. Nossa, como as coisas são complicadas. Nossa, como o mundo é difícil. Sempre vai ter. Tudo dá errado. Mas o empreendedor, o real empreendedor, ele gosta, ele se empolga com o problema. Exatamente. Né? E do meu lado, no meu caso, com certeza uma dica prática para você aplicar esse conhecimento entre nicho, subnicho, etc. Uma coisa que eu já vi muita gente errando, eu errei muitas vezes, não desapegar. Então, muitas vezes, por exemplo, você vai lá e cria a sua primeira persona, define seu primeiro subnicho, você vai lá, descobre, fala, não, eu quero me manter apegado, sabe? Você gostou de ter construído aquela ideia, de ter construído aquele material.
esteja pronto, tá? Pra desapegar dele, porque vai acontecer muito provavelmente. E não mistura subnicho com persona. Sempre separa bem essas duas coisas, porque vai ser mais fácil de você selecionar e testar as personas e de você cambiar, né? Você trocar o seu subnicho também. Muito bom. Então finalizamos o Brudercast por aqui hoje. Ficou muito bom o resultado, hein? Se você se interessou, procure a gente nas redes. É Bruder IA. A nossa proposta é uma trilha, sim, de conhecimentos. Dentre elas tem o podcast aqui, mas a Brudercast é muito mais que apenas um podcast. E nosso propósito é te ajudar a construir esse negócio aí dos seus sonhos e principalmente mudar a sua forma mental de encarar seus modelos mentais diante de situações para otimizar a função de um negócio. De cada etapa do seu negócio, desde a ideação, a gente tá, esse contexto aqui, conteúdo que a gente tá trazendo, é bem inicial, porque a gente quer ajudar você que tá no início. Mas a gente tem conteúdos mais aprofundados, metodologias, e a gente vai apresentando isso conforme os próximos episódios. Então, se você gostou, a gente recomenda, inclusive, que você revisite os pontos principais, etc. E se você gostou muito, fala com a gente, tá? Pode mandar mensagem, a gente ainda responde o pessoal com as dúvidas e tudo mais. Muito bom. Então, até a próxima E tchau, tchau. Tchau.